Olá, povo de Deus! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas. Hoje temos mais perguntas aí interessantes para podermos aprender cada vez mais da doutrina da Igreja Católica. Mas antes eu quero que você assista aqui rapidinho. Olha só o que é que esse irmão diz sobre a nossa escola de pregadores. Você que ainda não se inscreveu na escola de pregadores, você que deseja pregar a palavra de Deus, fala comigo nesse WhatsApp aqui, certo? E se liga aí no relato desse irmão, logo em seguida eu começo perguntas e respostas. Veja só. Bom, galera, meu nome é Elvis Bezerra, eu moro aqui em São Luís do Maranhão, faço parte da escola NAIOT, que nós temos como professor o missionário Daniel Silveira. Ele está ensinando pra gente toda aquela sua bagagem que ele já adquiriu durante esses anos que ele tem de pregação. Está sendo muito bom, porque a gente está tendo um conhecimento de uma pessoa que tem experiência. E a nossa Igreja Católica, ela precisa de mais pregadores, mais pessoas preparadas para levar o Evangelho. E ele está passando todo esse conhecimento para a gente, está sendo muito bom, nós estamos aprendendo. Toda a pregação que ele vai fazer, ele passa lá para a gente lá no grupo, ele dá o passo a passo, como é que ele está fazendo, como é que ele está preparando. Está sendo muito bom para a gente. Se você tem interesse de participar, tem interesse de se aprofundar na pregação, vem fazer parte junto com a gente na Escola NAIOT. É muito bom e é um preço altamente acessível. E é isso aí, gente. E com isso também você ajuda a nossa missão e sempre vai ficar recebendo conteúdos maravilhosos, certo? No nosso grupo do WhatsApp, reservado apenas para os alunos. Então você que quer se inscrever, Daniel, como é que funciona essa inscrição, essa mensalidade? Você vai se assustar com um preço extremamente acessível, então fala comigo nesse WhatsApp, tá bom? Então vamos aqui para o nosso Perguntas e Respostas de hoje. Gente, olha só as perguntinhas que chegaram, né? Qual é o risco de ter amizade com hereges? E aqui eu vou incluir também os relacionamentos amorosos, né? Muitas pessoas aí católicas têm um relacionamento amoroso com um protestante, com uma protestante. Vamos tratar desse assunto agora, tá bom? Segunda perguntinha foi: onde devo procurar a verdade? Olha que pergunta interessante, né? E vamos aqui para a terceira pergunta, que é verdade que a igreja cresce quando é perseguida? Então vamos responder essas três perguntinhas. Eu vou responder essa primeira aqui, já incluindo também a questão de relacionamentos amorosos. Daniel, eu namoro com um protestante ou com uma protestante, como é que eu reajo diante disso? Será que isso dá certo? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Gente, primeira coisa que eu quero responder aqui, né, dar como resposta a essa pergunta sobre as amizades, é o seguinte: o risco acontece quando você não tem conhecimento da verdade, porque daí você pode ser influenciado por aquele protestante. Então, uma pessoa que ela não tem conhecimento, ela está desarmada diante de alguém que está armado, diante de alguém que está com todos os discursos preparados para tentar arrancar você da verdadeira igreja. Então veja, os protestantes eles têm diversas estratégias de convencimento para poder arrancar as pessoas da Igreja Católica. Então, se você for alguém que não tem o conhecimento da doutrina da igreja, você está desarmado. Então aí aumenta mais ainda o risco, né? Agora, quando você tem conhecimento, por exemplo, dos 3 pilares da fé católica, né? Quando você tem conhecimento de que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, você pode sim ter aí uma amizade protestante que você não vai ser contaminado, porque você já sabe da verdade, por mais que ele fale alguma coisa, você já está blindado pela verdade. Mesmo assim, ainda é um pouco prejudicial, porque muitas das vezes a gente perde a paciência, o cara fica ali atacando, e protestante muitas das vezes, muitos deles são inconvenientes, são mal educados, ficam querendo nos cutucar, como diz aqui no Ceará, nos alfinetar de alguma forma, né? Infelizmente eles são assim. Agora veja só, outra coisa que você precisa ter cuidado com essas aproximações é o seguinte, né? Porque eles muitas das vezes fazem católicos pecar. Pecar como? Negando a fé. Então eles ficam ali
cutucando a pessoa, né, alfinetando a pessoa, e eles acabam que fazendo muitos católicos pecar. Porque, por exemplo, o protestante está lá falando um monte de heresia e você fica, tá certo, tá bom, você tá certo. Não, você não pode fazer isso. Você está errado, meu irmão. Você está errado e você não quer aprender sobre a verdade, que se você quisesse, você pelo menos me ouvia, ou pelo menos estudava com as pessoas que eu tenho para indicar para você estudar. Agora, você não quer. Então você não pode de jeito nenhum balançar a cabeça como se estivesse tudo bem. Não, Daniel, eu falo que ele está certo para ele poder parar de me encher o saco, parar de me perturbar. Não, você nunca deve pronunciar isso. Sabe por quê? Porque assim você está negando a fé. E o que é que Mateus 10, do 32 ao 33 diz? Jesus deixa claro, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Então, cuidado com essas pessoas, pois muitas das vezes fazem católicos acabar aqui negando a fé, pecando aí, né? Veja só o que diz aqui em Tito capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Tito 3, do 10 ao 11. O homem que assim fomenta divisões depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso, que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Olha só o que é que diz aqui, né? Você dá duas exortações, você exorta duas vezes. Ele não quis, você vai ter que evitar, né, ter uma aproximação com ele. Gente, desculpa, eu estava bocejando, estou aqui gravando vídeo de madrugada por conta também, né, de pessoas que fazem muito barulho na minha rua. Então vamos lá. Então assim, pessoas que fomentam divisões devem ser evitadas, né? Tipo, você pode ter sim um certo tipo de amizade, mas a partir do momento que essa pessoa fica fomentando confusão, querendo lhe ofender, você tem que evitar essa pessoa, porque também a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, 33, acho que é isso. Deixa eu olhar aqui, vamos ver aqui. Em 1 Coríntios 15, 33, na verdade. Lembrei. O que é que diz aqui, ó? 1 Coríntios 15, 33, vai dizer assim: não vos deixeis enganar, más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com essas más companhias. Agora, Daniel, e se for num relacionamento amoroso, irmão, o que devo fazer? A primeira coisa que você deve fazer é conscientizar essa pessoa que você não vai negar a sua fé. Você a ama e tudo, mas você não vai negar a sua fé. E você não vai ceder de querer ir para culto protestante. Ah, Daniel, mas aí a gente fez um acordo, né? Ela vai para a missa comigo e eu vou para o culto com ela. Entendeu? Eu discordo disso. Isso é uma opinião pessoal minha. Você pode ter uma opinião diferente? Será? Né? Então, minha opinião, né, baseada em tudo também que estudo, eu não faria isso. Não faria isso. Certo? E respeito, né, o livre-arbítrio daquela pessoa, mas deixo claro que só irei casar com aquela pessoa se de fato for na Santa Igreja, e que nunca eu irei, né, jamais irei aceitar as heresias daquele alguém. Daniel, isso não é intolerância? Não, cara. Isso é firmeza de colocar Deus acima de tudo na sua vida. Então, cuidado com relacionamento assim. É difícil dar certo relacionamento. É muito desafiante dar certo relacionamento de pessoas dessa maneira. Um católico e o outro protestante. Muito difícil. Muito. Ah, Daniel, conheço um que dá certo. Parabéns. Mas eu, particularmente, não conheço de perto ninguém que conseguiu dar certo dessa maneira. Até porque no protestantismo, educa-se as pessoas do protestantismo, mas não tem imagens dentro de casa. Você vai e coloca uma imagem de Nossa Senhora bem grande na sua sala. Sua esposa vai aceitar? Não. Mas ela aceita que... ela quer que você aceite que ela bote uma Bíblia lá com 7 livros a menos na sala da sua casa. Então vai ter esses conflitos. Sem falar que a maioria dos protestantes, eles não cansam de tentar nos alfinetar, né? Nos cutucar, ofender a nossa fé. Então eu acho muito difícil. Eu não recomendaria, né, um relacionamento assim. Agora,
você pode tentar puxar aquela pessoa para a verdade. Estuda bem, dá testemunho, seja uma pessoa de oração, tenha postura, comportamento diante desse alguém, evangelize esse alguém, porque pode ser também uma grande missão que Deus te dá de resgatar essa pessoa que está desviada pelo protestantismo, né? Foi desviada da igreja verdadeira e precisa de um auxílio, e você pode ser essa pessoa que auxilia esse alguém a voltar para o caminho certo. Só que para isso você tem que estudar, tem que valorizar a fé, viver verdadeiramente a fé para você poder resgatar essa pessoa que você ama. Vamos então para a segunda pergunta: onde devo procurar a verdade? Gente, eu vou mostrar aqui um ensinamento de Santo Irineu de Lyon, que ele escreveu no Contra Heresias, né? Patrística Contra Heresias. Ele escreveu assim: sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja, porque os apóstolos trouxeram com um rico celeiro tudo o que pertence à verdade, a fim de que cada um que o deseje encontre aí a bebida da vida. É ela definitivamente o caminho de acesso à vida, e todos os outros são assaltantes e ladrões que é mister evitar. Por outro lado, deve-se amar com zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. Veja isso nos primeiros séculos, né? A gente está aqui com patrística. Santo Irineu de Lyon escreveu isso. Então, como procurar a verdade? Na igreja católica. E por quê? Porque em 1 Timóteo 3,15 vai nos dizer que é a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade. Por que coluna? A coluna é a estrutura onde segura, né? Aonde sustenta. Coluna e sustentáculo da verdade. Por que sustentáculo? Porque a igreja é quem sustenta a pregação do verdadeiro evangelho. Quando você vai analisar fora da igreja, você vai ver a opinião de um monte de gente que entra em contradição. Então, quer encontrar a verdade? Procura na igreja católica. E o que a igreja católica te disser é a verdade, ponto final. Nós sabemos que existem os 3 pilares da fé católica: a tradição, a sagrada escritura, que é a Bíblia, e o sagrado magistério. Então, que fique bem claro isso, que se eu quero encontrar a verdade, eu vou na igreja. Ah, mas um protestante diz que é a verdade, irmão, vai na Bíblia, né? Sim, na Bíblia tem a verdade, desde que seja acompanhada pela igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, pois a própria Bíblia diz isso em 1 Timóteo 3,15. E como eu já disse em outros, pode perguntar aqui, é que a Bíblia não se autoexplica, não, né? Tanto é que eu citei para vocês em outro vídeo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 30 ao 31. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele para explicar. Ou seja, o eunuco estava lendo um texto sagrado e Filipe chega e diz: o que você está entendendo aí? Ele diz: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então precisa ter alguém para explicar. E esse alguém é quem? É a igreja com o seu magistério, né? O Papa, os bispos são os responsáveis para isso. Então, eu preciso da igreja para ter acesso à verdadeira verdade, né? E não essas verdades aí que inventam dizendo que é verdade, mas é mentira. Então vá à igreja, busque ter uma Bíblia na sua casa e o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrão aqui, que aqui tem explicando, né, que também é um estudo bíblico católico, tá bom? Então é isso. Vamos para a terceira perguntinha. É verdade que a igreja cresce quando é perseguida? Meu irmão, a questão da perseguição, ela tem que acontecer com a verdadeira igreja de Cristo. E a igreja católica, ela é perseguida de todos os lados. Dentro da política, no protestantismo, pelos espíritas,
pelos umbandistas, ela é atacada de todos os lados. Está na Bíblia, Daniel? Lógico que está. Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 12, fala sobre perseguições. Mateus 10, 22, fala sobre perseguições. E 1 João capítulo 3, versículo 13, fala sobre perseguições. Existem outros textos também, né? E existe uma frase muito interessante de Santo Hilário de Poitiers, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Santo Hilário de Poitiers. Essa frase dele eu tirei do livro Mensagens dos Santos, na página 160, que ele diz assim, ó: foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada e crescer em ciência quando é atacada. Então, o crescimento da igreja quando ela é perseguida é um crescimento em ciência, né? Não é um crescimento numérico, porque alguns pensam que o crescimento aqui é numérico. Não, a igreja cresce em santidade, cresce em maturidade quando ela é perseguida. E essa questão de números de pessoas, gente, não se iludam com isso. Porque está lá em 2 Timóteo 4, do versículo 3 ao 4, que iria vir um tempo que muitos iam abandonar. Mateus 7, do 3 ao 14, por exemplo, vai dizer que a porta que conduz à salvação é estreita. A maioria do povo vai pela porta larga que conduz ao inferno. Amém? Então é isso, né? Olha que ensinamento forte desse santo. Foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada e crescer em ciência quando é atacada. Amém? Louvado seja Deus. Você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico contra os ataques protestantes, que é justamente esse livrinho que eu utilizei aqui, uma frase de Santo Irineu de Lyon, né, que eu coloquei aqui. Tem muito conteúdo bom aqui nesses e-books, nesses estudos bíblicos. Se você quiser adquirir, eu passo tudo para você por internet. Só falar comigo nesse WhatsApp. Peço a você, meu irmão, contribua com o nosso Natal. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro, mas pode ser que você veja esse vídeo em outra época. Se for em outra época, também o pedido é o mesmo. Contribua com nossa missão. Está aqui o Pix na tela do seu vídeo para você contribuir. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e compartilhem esse vídeo.